Bem-vindos, esse é o primeiro vídeo de treinamento. Ele é um vídeo curto que pretende dar uma visão geral dos primeiros passos que o Master deve tomar para colocar uma operação no ar. Bom, assim que a gente cadastra os seus dados aqui conosco, você vai receber um e-mail como esse aqui, ó, alerta de cadastro. Quando você clica nele, você vai receber os dados que você vai utilizar para logar no seu painel. Então aqui vai ter a URL, eu vou abrir ela aqui numa nova aba, vai ter o usuário, um e-mail e a senha. Para que você não erre, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, como eu vou fazer aqui no caso. Então vou colocar aqui o master. Vou copiar o e-mail. O usuário, geralmente, a gente cria como master, tá? O e-mail é o e-mail que o cliente passou para a gente. E a senha é uma senha que o sistema gera, depois você pode trocá-la ou não. Ele está dando aqui uma mensagem que a licença vai expirar. Quando a gente costuma mandar um demo, ela fica 5 dias, então pedimos que por favor teste dentro desse intervalo. Acredito que 5 dias dá para conhecer bastante o nosso sistema e fazer todos os testes aí pertinentes. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente entra aqui no painel, esse é o painel de master, tá? É o nível mais alto que o cliente tem conosco. Bom, a primeira coisa que ele deve fazer então é criar as tabelas. Onde que elas ficam? Fica aqui dentro de menu de ligações, menu de planos. A gente tem 3 tipos de planos, que é a tabela de prefixos, onde você vai subir, você vai montar uma tabela, como essa aqui, ó, que ela vai estar nesse formato. Ela vai ter o prefixo, uma descrição, o tipo, se é fixo ou se é celular. Isso aqui não precisa preencher, tá? Só precisa ter esse terceiro campo, mas você não precisa se preocupar com isso. E o valor da tarifa que você quer cobrar. Então aqui tem todos os países, ó, tem o valor do fixo Brasil 9 centavos. Mais para baixo aqui tem o valor do móvel, 39 centavos. Isso aqui é apenas referência de uma tabela de prefixo. Margem por tipo. O que é isso? Margem por tipo, você cria um plano e aí você determina o que nesse plano. Vou criar ele aqui, ó. Vou escolher o margem. Você vai dar um nome do pacote e aqui você está vendo que são valores percentuais. Então, esse pacote, o que ele faz? Ele pega o seu custo e acrescenta esse percentual que você quer cobrar do seu cliente. Então, pode ser, por exemplo, 10% fixo, 30% móvel, conforme você achar melhor. Tem também o tarifa por tipo, que ao invés de você incrementar percentualmente, você coloca exatamente a tarifa que você quer cobrar. Então, por exemplo, eu quero cobrar 15 do fixo, 35 do móvel e assim por diante. Bom, esses dois planos, eles são simplificados. Você não consegue colocar aqui na cidade de São Paulo você quer cobrar X e na cidade do Rio de Janeiro você quer cobrar Y. Se você quiser fazer isso, você vai ter que montar uma tabela como essa aqui, ó, colocando os prefixos das cidades e na frente os valores que você quer cobrar. Geralmente, quando você fecha com o fornecedor da terminação que você vai comprar, ele vai te mandar uma tabela como essa ou parecida com essa. Para você subir para o sistema, ela tem que estar nesse formato aqui. Então eu tenho aqui a tabela do fornecedor 1 e tenho aqui a tabela do fornecedor 2. São parecidas, mas têm valores diferentes. Você pode usá-las, como eu disse, como referência para criar as suas próprias tabelas mais para frente. Eu vou criar aqui um plano. Vou subir aqui o fornecedor 1. Eu vou escolher aqui no meu computador, no Drive C. Vou colocar aqui o nome fornecedor 1. Se o computador vai mandar isso lá para o nosso sistema, o sistema vai processar. Importou, ó, 4.600 registros. Está criada aqui a tabela. E eu vou criar agora o do segundo fornecedor, porque a gente vai usar para configurar a terminação dele. Então vou colocar aqui fornecedor 2. Ok. Caso você queira montar uma tabela de vendas, você pode usar esse nosso assistente aqui, ó. Você vem em montar tabela simplificada. Esses valores são apenas sugestões, você pode mudar conforme você quiser, ó. E quando você deu o OK, ele vai criar uma tabela de prefixos
com esses valores, ó. Tabela modelo, se você quiser renomear depois para uma coisa mais fácil, ó. Tabela venda número 1. Uma tabela renomeada, ó. Então você tem aqui fornecedor 1, fornecedor 2 e uma tabela de venda. Vamos voltar lá para o comecinho do sistema, onde a gente agora vai criar uma terminação. Então a gente vem aqui menu de terminações, vamos adicionar uma terminação. Eu vou pegar aqui os dados em um outro e-mail. Olha aqui as terminações que eu vou usar. Então eu vou colocar aqui o nome, vou colocar aqui treina 1, você pode colocar o nome que você quiser, isso não vai aparecer para o seu cliente, tá? Aqui você vai colocar o IP do seu fornecedor, vamos pegar aqui o usuário, o nome aqui da rota não precisa ser o nome do usuário, eu estou colocando apenas para simplificar, mas não precisa ser. Se você quiser colocar um apelido ou qualquer outra coisa, tudo bem. No caso, a autenticação desse cliente aqui, ó, vai ser por usuário e senha. Se for tag prefixo ou se for apenas por IP, você não preenche os campos aqui de forma adequada. Bom, qual é a tabela de custo desse fornecedor? Você vai escolher aqui, ó. No caso é o fornecedor 1 mesmo. O dial plan, como é que essa ligação deve chegar lá para ele? Não é como o seu cliente vai discar, é como nós vamos mandar isso formatado para ele. Então aqui no caso é 0, DDD e o número. Esses outros dados eles são padrões aqui do sistema e no VoIP em geral. Você não precisa mudar. Você só vai mudar se o seu fornecedor te pedir expressamente para mudar esses parâmetros. Então eu vou dar aqui enviar dados. Já foi cadastrado no sistema. Agora eu vou colocar o saldo. Sempre que você fizer uma compra no fornecedor, é bom que você venha aqui e informe quanto que você está comprando com ele. Por quê? Porque aí o nosso sistema vai controlar em paralelo, através dessa tabela aqui, que é a mesma que o seu fornecedor te mandou, se o seu saldo no nosso sistema está batendo com o saldo que o fornecedor está te cobrando lá atrás. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma segunda rota, tá? Eu vou colocar aqui que é a treina 2. Vou pegar aqui os dados, ó, é um outro servidor, poderia ser o mesmo. Estou colocando aqui apenas para exemplificar. Então aqui treina 2 e a senha aqui. A tabela desse fornecedor é outra, não é do fornecedor 1, é o fornecedor 2. Então eu marco aqui. O dial plan é o mesmo, 0 DDD, mas poderia ser o E164, que também é bastante usado, ou sem o 0 na frente. Eu vou escolher aqui esse aqui. E vou dar enviar dados. Vou mostrar aqui também que eu fiz uma compra. Vou colocar aqui teste, R$30. Então aqui eu tenho as duas terminações que estão cadastradas. Eu posso aqui colocar saldo, eu posso trocar aqui a tabela do fornecedor. No caso não vou fazer isso. Eu posso inativar essa terminação se eu não for usar mais, posso trocar o método de bilhetagem, posso abrir o cadastro para trocar qualquer informação dela. Não vou fazer isso, tá? Esse vídeo tem que ser rapidinho, uma primeira instrução. Depois a gente tem outros vídeos que são mais detalhados e explicam como faz cada uma das coisas. O nosso sistema ele permite que você configure rotas de contingência. Então eu posso marcar aqui que eu quero que o fixo nacional saia pela treina 1. Se a minha ligação falhar com esse fornecedor, eu posso escolher aqui treina 2. Se eu tiver mais, posso ir colocando aqui, ó, escolher. Como eu tenho só duas terminações, eu vou fazer dessa forma. Vou colocar aqui, vou inverter. Eu vou querer que o móvel saia na 2 e a contingência saia na 1. Vou enviar dados, isso já está cadastrado e valendo. Eu posso fazer customizações por prefixo, então eu quero que certas cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, eu quero que saia no fornecedor A e outras cidades pelo fornecedor C, fornecedor D. Tem como fazer isso tranquilo. A gente pode também fazer customizações aí para revenda. Eu quero que uma revenda específica use certas rotas. Ou de forma mais detalhada ainda, que o assinante X use determinadas rotas. Ou mais específico ainda, que o ramal X use determinada rota. Isso você consegue configurar tudo pelo sistema. Eu vou voltar aqui então. Vamos fazer mais o passo. Vou voltar aqui na tela inicial. Vamos cadastrar uma revenda. Então aqui na tela de cadastro
ele está avisando aqui que ele vai gerar uma senha. Se você quiser trocar, você pode, mas o sistema não recomenda. Então eu vou colocar aqui um nome, vou colocar revenda de treinamento. Vou colocar aqui um CPF, você tem que colocar um CPF ou um CNPJ válido, porque o sistema ele vai validar esse tipo de informação. Os outros dados são opcionais, você coloca se você quiser. O usuário, evidentemente, você tem que colocar, ok? Eu vou colocar aqui o meu e-mail, a senha ele já gerou, eu não vou trocar. E aqui eu vou escolher a tabela de prefixos, vou colocar a venda 1, que foi aquela que a gente trocou. Aqui tem outros itens, eu não vou entrar em detalhes agora para o vídeo ficar bem curtinho. Depois a gente vai ter outros vídeos de forma mais detalhada. Bom, cadastrei aqui então essa revenda com sucesso. Vou jogar um saldo para a gente fazer um teste. Vou colocar aqui compra, vou colocar R$10. Já está cadastrado. Agora eu vou checar aqui o meu e-mail. Você vai ver que o sistema mandou e-mail aqui alertando sobre esse cadastro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com esses dados agora, ok? Vou trocar aqui, ó, vou tirar, o endereço é o mesmo e vou entrar com os dados da revenda. Vou pegar aqui a senha. Agora eu estou no ambiente de revenda. É um ambiente diferente do ambiente de master, tá? Assim como eu fiz lá no master, a primeira coisa que você deve fazer é criar ao menos um plano. Senão tudo que você vai fazer no sistema ele vai falar, ó, você não tem um plano criado. Então vamos já criar isso rapidinho. Eu vou criar aqui, não vou montar uma tabela, já mostrei lá como é que monta. Eu vou colocar aqui um plano de margem por tipo. Deixa eu criar ele aqui, ó, criar novo plano, margem por tipo, cliente 1. Então eu vou colocar aqui que eu quero ganhar 35% em cima do meu custo do fixo nesse cliente. Quero colocar 20% no móvel, 30% no DDI. Não quero ganhar nada vendendo VoIP para ele no VoIP, vai ficar de graça. Ok? Está aqui criado. Vou criar mais um plano, dessa vez o tarifa por tipo, aqui criar novo plano, tarifa por tipo. Vou colocar aqui plano 2. Então eu quero ganhar aqui nesse plano 18 centavos, 45 centavos, quero pôr aqui 89 e vou cobrar aqui 3 centavos do minuto quando for VoIP. Gravado com sucesso. Agora o que a gente vai fazer? Vamos entrar lá para criar um assinante. O assinante é o seu cliente, é o cliente final que vai usar o VoIP. Então aqui eu tenho uma tela de cadastro, ele deu o mesmo alerta lá, falando que vai criar uma senha segura. Vou criar aqui assinante demo. Vou colocar aqui o CPF. Esses dados aqui em cima eu preciso preencher, se eu deixar em branco ele não vai aceitar. Os outros são opcionais. Vou colocar aqui assinante. Vou colocar o meu e-mail, a senha ele já gerou. E aqui o plano, ó, observem que tem dois tipos agora. Tem o tarifa por tipo e tem o margem. Eu vou escolher aqui o margem para definir isso. Enviar dados, ele vai fazer o cadastro desse cliente. E vai enviar também um e-mail lá com as informações. Quando você jogar um crédito para ele, ele também vai jogar a informação por e-mail. Por que aqui está aparecendo duas vezes esse e-mail? Porque ele está criando, ele está mandando um para você e um para sua revenda. Como os dados são os mesmos, está chegando na mesma caixa postal. Então, vou pegar aqui na entrada. Chegou aqui, ó, dados de cadastro do assinante, ok? Mas antes de entrar com o assinante, eu vou criar o ramal. Aqui é importante a gente fazer essa diferença do que é um assinante e do que é um ramal. O assinante é o cliente, é a entidade. Então vamos supor que você tem lá um cliente que é uma transportadora. O assinante é essa transportadora. Os ramais são os dispositivos que você vai criar para estar configurando isso no ATA, no softphone, no servidor dele, conforme for o dispositivo que você vai usar nesse cliente. Esses dados de assinante que chegaram agora por e-mail não é o que você vai colocar no ATA. Esse aqui são os dados apenas do cliente. Então vamos criar agora o ramal. Então eu vou incluir
Ok? Vou selecionar aqui o cliente que eu quero, no caso só tem um. Vou colocar aqui o login, vou colocar teste-ata1. O número de ramal eu vou colocar aqui 789801. E todos esses dados aqui tem um outro vídeo mais para frente que vai explicar em detalhes o que serve cada uma dessas opções. Esse vídeo, como eu estou ressaltando, é um vídeo rápido, apenas de instrução do que o master deve fazer primeiro quando ele recebe esses dados para testar o nosso sistema. Foi cadastrado com sucesso. Vamos colocar então esses dados aqui num softphone para a gente fazer uma primeira ligação. Eu tenho aqui várias outras contas, eu vou tirar. Então eu vou colocar aqui o domínio cip.hostingvoip.com.br. Vou dar um Ctrl C, que é a melhor coisa para você não errar na hora de digitar. Vou colocar aqui a senha, mandei aplicar. Ele está registrando, já registrou lá no servidor. Então eu vou mandar aqui uma ligação. Está chamando. Está atendendo lá, ó. Todos os níveis conseguem monitorar essa chamada, ok? Então eu vou abrir aqui, por exemplo, o menu de extrato. Ó. Aqui você consegue ver as ligações que estão em curso. Não tem nenhuma agora, eu vou fazer de novo, ó, apenas para demonstrar para vocês. Ó. Olha só, conforme a ligação está saindo, ele mostra aqui a ligação, o status, se está tocando, se está falando. Ó. Você pode matar a chamada por aqui, ó. Tá vendo? Já desligou no ATA. Você tem vários tipos de extrato para ver quanto você está ganhando de cada chamada. Tem extrato detalhado, tem dos mais variados tipos, ó. E quando você clica aqui, você tem um detalhamento também, ó, bem específico de canal, de codec que utilizou, qual foi o equipamento que foi utilizado, qual foi a tarifa cobrada em cada um dos níveis. Então o sistema é bem completo, bem detalhado. Bom, esse é o primeiro vídeo de treinamento, é um vídeo simples, mas que dá uma visão geral em poucos minutos do que o master deve fazer a hora que ele recebe o login para teste, para ele configurar todos os níveis até ele fazer uma primeira chamada. Nós temos outros vídeos aí no site explicando de forma mais detalhada, mais pausada como que faz cada um dos procedimentos.